Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre as bebidas adulteradas. Falta de fiscalização no descarte de garrafas facilita a falsificação de bebidas com metanol. De acordo com os especialistas, criminosos conseguem embalagens ao comprar itens de catadores e de funcionários de estabelecimentos. Nessa matéria diz que a periodicidade de desastres por incêndios florestais dispara em todo o mundo, revela a pesquisa. 43% dos incêndios mais graves aconteceram na última década e tragédias com ao menos 10 mortes são 3 vezes mais frequentes. Sobre energia limpa, o governo fixa índices mínimos de eficiência energética a partir de 2027 para novas construções. No caderno Todas, a primeira matéria é sobre um guia de beleza negra. Veja dicas de penteados para testar em cabelos crespos e cacheados no dia após a lavagem. Agora, fazendo aqui uma menção ao Outubro Rosa, ferramenta de inteligência artificial tira dúvidas sobre o câncer de mama. Nos assuntos sobre economia, na manhã desta sexta-feira, temos aqui que o Maersk pede discussão técnica sobre terminal de Santos e não descarta tentar parar leilão. O Leonardo Levi diz que restrição de participação em certame não foi debatida. No Folha News de hoje, reforma trabalhista trouxe economia de 15 bilhões de reais entre 2022 e 2024, de acordo com o estudo. Cálculos levam em conta quanto se deixou de gastar com burocracias e processos judiciais. Temos também aqui a informação em destaque que o Banco Central define regra do PIX parcelado neste mês após um alerta sobre o risco de endividamento. A norma vai determinar a forma de cobrança de parcelas para evitar práticas abusivas. No próximo assunto, plano da Tesla de pagar $1 trilhão a Musk enfrenta resistência de investidores e autoridades. Grupo de acionistas e tesoureiros de estados dos Estados Unidos pede voto contra o pagamento. Já na política, temos um destaque para o Partido Novo. O partido de Zema Novo enfrenta suspeitas de desvios do fundo eleitoral no Rio de Janeiro. O diretório nega irregularidades e diz que contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. No Guia Folha de hoje, o primeiro assunto é para passeios. Competição de breaking terá final grátis no Parque da Juventude. Esse evento acontece já neste fim de semana em São Paulo e os finalistas vão disputar o Mundial lá no Japão. E Convento Salesiano Desocupado recebe apresentações de música e dança no Ipiranga. Também sobre passeios, Festival de Cultura Popular terá show grátis de Tom Zé e exposição sobre capoeira lá em São Paulo. No cotidiano, o primeiro assunto é para a universidade. Aqui diz que o ato na USP dá apoio à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas depois de invasões. E uma deputada quer ações contra a atuação de bolsonaristas dentro das universidades. Próximo destaque é para o governo Lula. Programa Federal para melhorar o ensino da matemática terá 70 milhões de reais ainda neste ano. Somente 5% dos alunos no país chegam ao fim do ensino médio com conhecimento adequado. Um destaque agora é para São Paulo, que após um revés de Nunes, vereadores de São Paulo aprovam um projeto que aumenta empréstimos externos. Esse texto é votado após a base aliada esvaziar a sessão anterior em retaliação ao prefeito do estado. Já sobre transporte público, a tarifa zero
para ônibus vai à votação hoje em Belo Horizonte com um custo de 2,16 bilhões de reais. E os apoiadores dizem que essa proposta é sustentável e aumentaria o consumo no setor privado. Agora, nos assuntos internacionais aqui do Folha de São Paulo, primeiro, fiquei apavorada. A equatoriana jogada no chão por agente de imigração nos Estados Unidos. A Mônica, o marido e os filhos foram ao tribunal para audiência sobre o processo de asilo. O próximo destaque é na Alemanha. Operações no aeroporto de Munique são suspensas depois de avistamento de drones. O incidente acontece poucos dias depois de uma ameaça de bomba no Oktoberfest. Sobre meio ambiente, a União defende Ferrogrão se medidas ambientais forem cumpridas. O governo diz que esse texto aprovado suprimiu parte da área de proteção integral do Parque Nacional. Também temos mais um assunto aqui para o esporte, que o jogador brasileiro Caio Lopes é internado em UTI de hospital lá da Polônia após um acidente de carro. E o volante atua no BKS Sparta, que é do país europeu, e ocupava veículo que saiu da pista e capotou. Agora, nas matérias mais lidas pelos usuários nessa última semana, temos aqui a primeira. Juiz ordena que Ratinho prove ou se retrate de acusações contra o cantor Chico Buarque. A segunda matéria, advogado de elite morto em São Paulo deve ter sido vítima de latrocínio, de acordo com a investigação. Já a terceira matéria para o Congresso, prisão de Bolsonaro em regime fechado diminuiria para 2 a 3 anos em proposta do Centrão. E a quarta matéria mais lida, a nova ministra do STM sofre derrota em primeiro julgamento no Tribunal Militar. E a quinta matéria mais lida, falta de fiscalização no descarte das garrafas facilita a falsificação de bebidas com o metanol. E por último, o Folha nos traz aqui estes dois destaques do caderno de cultura. Temos aqui o primeiro, é uma análise crítica de Luciana Coelho sobre série. Ela escreve que The Paper lembra The Office, mas talvez não de um jeito bom. Série ainda não encontra um rumo. E na seção multitela, temos aqui um destaque para o Cillian Murphy e filme com Morgan Freeman, O que ver na TV e no streaming, nesta sexta-feira. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui o guia semanal do Estadão. Primeiro assunto é para cinema. Família Pitanga conta a história de um levante. Rocco, Antônio e Camila abordam em Malês a revolta contra a escravidão. Já sobre Divirta-se, no Instituto Moreira Salles, 200 fotos de Gordon Parks. No caderno de paladar, chefes exploram facetas da comida peruana em festival. Agora a manchete do Estadão desta sexta-feira é sobre uma proposta de mudança. Aqui diz que a reforma prevê freio a supersalário e propõe a avaliação de servidores. E grupo de trabalho da Câmara apresenta o texto. Apresentada à Câmara, proposta de reforma administrativa, antecipada pelo Estadão, prevê mudanças significativas na máquina pública. O texto fala em tabela única de remuneração para todo o serviço público, veta férias de 60 dias, estabelece avaliação do desempenho dos servidores, impõe teto de gastos para o Judiciário, Legislativo, Tribunais de Contas e MPs e restringe o pagamento dos supersalários. E no caso, esse texto foi apresentado pelo deputado Pedro Paulo, coordenador do grupo de trabalho dessa reforma. Não há uma previsão de votação. Especialistas veem avanço na proposta, que ainda será debatida pelo Legislativo, mas avaliam que ela esbarra em dificuldades de implementação e organização entre União, Estados e municípios.
Agora sobre a CPI do INSS. A CONTAG movimentou 2 bilhões de reais em um ano, aponta o COAF. A entidade movimentou a quantia entre maio de 2024 e maio de 2025. O COAF indicou transações suspeitas. Outra investigada, a Conafé, teria usado falsa parceria com o INSS para montar uma rede de atendimentos com apoio de 3.000 prefeituras. E como bem destaca aqui na capa de hoje, 688 milhões de reais foi o que faturou a Conafé entre 2019 e 2024, com descontos sobre aposentadorias e pensões de mais de 620 mil associados. Já o próximo destaque é da editora internacional. Atentado em sinagoga no Reino Unido deixa 2 pessoas mortas. Em um ataque com carro e depois a faca, um homem matou 2 pessoas e feriu gravemente outras 4 em uma sinagoga em Manchester, durante o Yom Kippur, que é um feriado judaico para o Dia do Perdão. Policiais mataram um homem, um britânico de ascendência síria, minutos depois desse ataque. Já falando agora sobre São Paulo, no litoral norte, São Sebastião aprova taxa para entrada de turista. Temos aqui também a próxima chamada de capa. Prédios populares podem ter alvará automático em São Paulo. Polícia Federal faz operação contra fraudes no CNU e em mais 5 concursos. E sobre os casos do metanol em bebidas alcoólicas, o Ministério da Saúde recomenda que a população evite consumir destilados. O país tem 59 casos suspeitos. A Câmara estuda tornar a adulteração um crime hediondo. Também temos aqui sobre os Estados Unidos, que o presidente do país norte-americano, Donald Trump, notifica ao Congresso que está em conflito armado contra cartéis. Os tripulantes de embarcações venezuelanas afundadas no Caribe são classificados como combatentes ilegais. E por último, temos aqui uma notícia. Milton Nascimento e filho ante um duro diagnóstico. O cantor sofre de demência, revelou Augusto Nascimento, e os sintomas apareceram no primeiro semestre e se intensificaram. E nesta foto podemos ver o Augusto, que é o seu filho, e o Milton Nascimento. Eles viajaram 4.000 quilômetros juntos pelos Estados Unidos. Agora, no próximo jornal, no Jornal Globo, na manhã desta sexta-feira, dia 3 de outubro, temos aqui no alto da capa, é um assunto do Rio de Janeiro. Dinheiro público jogado no lixo. Instaladas em postes, as lixeiras são alvos de vandalismo e furto recorrentes, causando prejuízo à limpeza da cidade e também aos cofres públicos. A Conlurb calcula gastar em média R$1 milhão por ano para repor as papeleiras. E somente neste ano, em 2025, já foram substituídas mais de 2.000. Já a manchete de hoje é para a crise do metanol. O governo sugere evitar destilados sem certeza da procedência. O ministro da Saúde faz alerta sobre crime de adulteração de bebidas que está em alta aqui no nosso país e já são 59 casos e 8 mortes investigados. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um alerta para que as pessoas evitem consumir bebidas destiladas, especialmente as incolores, sem ter certeza sobre a procedência. O país já contabiliza 11 casos confirmados de contaminação por metanol e tem outros 48 sob investigações. Há uma morte pela substância e outras 7 suspeitas, pendentes de confirmação da causa. E o crime de adulteração de bebidas tem crescido no país, onde o número de fábricas clandestinas interditadas saltou de 12 para 80 entre 2020 e 2024. E aqui ao lado temos aqui esta figura que o Globo nos traz sobre possíveis indícios de fraude. Fala, por exemplo, sobre a tampa.
Os indícios são lacres imperfeitos, borrados ou com vazamentos indicam riscos. Destilados precisam ter o selo do IPI em papel moeda. Temos mais um exemplo para se observar o volume. Procure comparar com outras garrafas no mesmo rótulo. E falando sobre o rótulo, não deve conter, por exemplo, erros de grafia e precisa trazer o registro do Ministério da Agricultura. E sobre a garrafa em si, as embalagens com arranhões ou sinais de reutilização merecem também uma desconfiança. Já no próximo assunto do Jornal Globo, Polícia Federal prende 3 por esquema de fraude em concursos públicos. Irregularidade teria ocorrido no Concurso Nacional Unificado 2024 e também em seleções estaduais. E o CNU de domingo está mantido. Já no próximo assunto, que envolve a economia, a reforma administrativa limita penduricários e cria regras para home office. Texto da PEC, que moderniza regras para o funcionalismo, foi protocolado na Câmara. A expectativa é que vá ao plenário em novembro. Também temos a próxima chamada de capa. Imposto de renda deve avançar no Senado, mas pauta econômica terá novas batalhas. Senadores sinalizam a aprovação da isenção, mas medida provisória alternativa ao aumento do IOF terá mais dificuldade na Câmara. No próximo assunto para a política, falta de consenso e guinada de Mota travam pauta da dosimetria. O fracasso da PEC da blindagem e falta de diálogo de Câmara e Senado empacam projeto de redução de penas no 8 de janeiro. E Castro sinaliza que vai desistir de concorrer ao Senado em 2026. Candidatura obrigaria a deixar o governo, abrindo espaço para o cargo ser ocupado por Bacelar, com quem está rompido. Agora, o próximo assunto é na editoria de saúde, que fala sobre jovens descasados, um jeito novo e positivo de encarar o divórcio. Aqui diz que convivendo com mutações aceleradas e no mundo fluido, a geração Z enfrenta a separação sem culpa, mas com lucidez e como época propícia a uma renovação. Também temos aqui mais uma vez esta matéria, que ataque à sinagoga deixa 2 mortos em Manchester. Um homem matou 2 pessoas e feriu gravemente outras 4 em um ataque perto de uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra. Esse atentado ocorreu em meio ao principal feriado judaico, o Yom Kippur, e acende alerta para o aumento de atos antissemitas na Europa. E por último, a calçada da fama da TV brasileira. Tony Ramos, Renato Aragão, Neuza Borges e Beth Farias estão entre as 15 estrelas homenageadas no dia do aniversário de 30 anos dos Estúdios Globo. Já no Correio Brasiliense, desta sexta-feira, no alto da capa, temos mais uma vez sobre a repercussão dessas intoxicações por bebidas adulteradas. Aqui diz que a suspeita de metanol em bebida leva o rapper Hungria ao hospital. Ministério abre sala de emergência, unificações com estados e compra antídotos. E a Câmara acelera projeto que torna a falsificação de alimentos um crime hediondo. Um dos rappers mais conhecidos do Brasil na atualidade, o Gustavo da Hungria Neves, ou chamado Hungria, está internado na UTI do Hospital Distrito Federal Star, sob suspeita de ter ingerido vodka adulterada. O cantor e compositor de Ceilândia está entre os casos registrados no país por intoxicação por metanol. São 59 casos, com 11 confirmados, mas ainda é esperado um laudo que comprove a contaminação da bebida. E aqui diz também que Hungria foi atendido pelos médicos após sentir dor de cabeça, vômitos, visão turva e outros sintomas de pacientes intoxicados. E abre aspas, ele está em estado grave, mas está estável.
consciente e sem uso de oxigênio, fecha aspas, disse o médico Leandro Machado, que acompanha o artista. A distribuidora de bebidas onde a Hungria comprou a vodka, em Vicente Pires, foi interditada pela Vigilância Sanitária por não ter uma licença de funcionamento. E ontem à noite, agentes de saúde e policiais militares fizeram uma operação em busca de produtos clandestinos em lojas, bares e restaurantes da região de Vicente Pires. O próximo assunto: Polícia Federal investiga a denúncia de fraude no CNU, que é o Enem dos concursos. Tributaristas apontam entraves no imposto de renda. O governo comemora a aprovação por unanimidade na Câmara dos Deputados do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 e acredita que a proposta será acatada rapidamente no Senado. Especialistas, no entanto, apontam problemas em determinados pontos do projeto de lei. E mais uma vez, um assunto internacional: ataque em sinagoga deixa 2 mortos. No dia mais sagrado para os judeus, o Yom Kippur, um britânico de ascendência síria atropelou e esfaqueou membros de uma comunidade judaica no norte da Inglaterra, matando 2 pessoas e deixando 4 feridas. Também temos uma entrevista em destaque que fala sobre mais recursos, que para o distrital Jorge Viana, o setor de saúde precisa de mais investimentos. CGU diz na CPMI que investigava irregularidades desde o ano de 2019, aqui sobre o INSS. Também temos o obituário: morre aos 96 anos o advogado José Oscar Pelúcio. Também temos mais uma entrevista na capa de hoje, que aconteceu ao CB Ponto Poder: mais proteção às mães e aos bebês. A ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, destacou a importância da lei sancionada pelo presidente Lula, que amplia a licença maternidade por até 120 dias a partir da alta hospitalar. A legislação beneficiará mulheres e recém-nascidos que necessitem ficar mais de 2 semanas internados. A ministra também falou sobre o trabalho de articulação com diversos ministérios para o combate à violência de gênero. E aqui mais abaixo, temos aqui que o Correio premia os talentos do design. Destaques do design de interiores e da arquitetura foram celebrados no Prêmio Correio, chamado Casa Cor. Sobre a exposição, temos que a história católica no Distrito Federal em fotos. E por último, no caderno Divirta-se Mais, temos 2 assuntos em destaque. Primeiro é sobre a Noite de Sucessos. Na estrada para celebrar os 40 anos de carreira, o Roupa Nova desembarca hoje no Ulisses Centro de Convenções. No repertório, hits que embalaram gerações de brasileiros. E mais abaixo, Ópera Celebrada. O grupo brasiliense leva ao Teatro Poupex, no fim de semana, o musical O Fantasma da Ópera, com 40 vozes e também orquestra. Agora, no jornal cearense O Povo, desta sexta-feira, no alto da capa, temos um destaque para os esportes. A Favela Surf Festival leva música e esporte ao Titanzinho neste fim de semana. Já a manchete em cidades, aqui diz que a SEMASSE multa empresa por desmatamento no aeroporto de Fortaleza por R$200 mil. Especialistas criticam esse valor irrisório de multa ante o impacto da devastação. Em esportes, Fortaleza joga mal, perde por 2-0 para o São Paulo e segue afundado na Série A. Já em cidades, Primeira Futura Trends Cariri marca a expansão do seminário para o interior do estado. Mais um destaque para os esportes, aqui diz que o Ceará é derrotado pelo Vitória por 1-0 e perde a chance de subir na tabela.
Também temos mais um assunto para a economia, que com a isenção do imposto de renda, contribuinte deixará de pagar até mais de 4 milhões ao ano. Também temos aqui sobre uma reportagem, regulamentação, Big Techs e o desafio de impor limites a elas. Na área da política, Luiziane e outros brasileiros de flotilha que ia para Gaza estão detidos por Israel. Também agora na economia, avanço da extrema pobreza na Grande Fortaleza é o maior do país. Fazendo uma rápida correção, quando citei aqui sobre a economia, aqui diz que com a isenção do imposto de renda, o contribuinte deixará de pagar até mais de 4 mil reais ao ano. Agora, no valor econômico desta sexta-feira, temos aqui no alto da capa, primeiro assunto é para livros. Em nova biografia de Freddie Mercury, Leslie Ann Jones se vale de revelações de suposta filha do cantor. Na área da música, o projeto Aquários leva a música brasileira, clássica e popular ao Vale do Anhangabaú, lá em São Paulo. E sobre televisão, temos aqui a informação que o documentário relembra aspectos incômodos e escândalos do ator Charlie Sheen. Já a manchete de hoje, propostas para reforma administrativa limitam gastos de estados e municípios. O deputado Pedro Paulo apresentou os textos ontem. Esse tema é prioritário para o presidente Hugo Mota e poderá ser votado na Câmara no mês que vem. O deputado Pedro Paulo apresentou ontem as propostas de mudanças legislativas necessárias para a reforma administrativa. Tema prioritário para o presidente da Câmara, Hugo Mota, os textos podem ser votados no mês que vem. E Mota quer que a reforma seja um dos legados da sua gestão, depois de ter a imagem arranhada após a aprovação pelos deputados da PEC da blindagem, que foi arquivada depois no Senado. E uma das principais inovações é a definição de um limite anual de crescimento para os gastos primários dos estados, o que se estende ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. E esse teto considera todas as despesas, incluindo salários, aposentadorias e pensões, e só poderia aumentar em relação ao montante do ano anterior, conforme 2 critérios principais. E aqui também nos informa que se a arrecadação dos estados não aumentar acima da inflação, o gasto sobe apenas por índice inflacionário. E no caso de alta real das receitas, o limite sobe para a inflação mais uma parcela do ganho real. O percentual é de 50% se o estado tiver registrado um déficit primário no ano anterior e de 70% nos demais casos. E além disso, a fração adicional não pode superar 2,5 pontos percentuais por ano. E os mesmos termos também valeriam para os municípios. E hoje não há um limite unificado para as despesas de estados e municípios. O arcabouço fiscal vale apenas para a União. E as 70 proposições foram distribuídas em 3 textos, que foram uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei e um projeto de lei complementar. Isso aconteceu devido às características das mudanças, distribuídas em 4 eixos: gestão e governança, transformação digital, recursos humanos e combate a privilégios. Falando agora sobre política, aqui no Valor Econômico diz que após vitória no IR, o governo vê risco de perdas na MP do IOF. Um dia depois de o governo obter vitória marcante na Câmara com a aprovação da isenção do imposto de renda para ganhos de até 5 mil por mês e da taxação mínima de até 10% para alta renda, o secretário da Reforma Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, admitiu que o Executivo terá perdas em outro projeto fundamental para o orçamento de 2026. A medida provisória 1303, e ele disse também o seguinte: vamos ter de ceder.
Entre os pontos em negociação está a tributação das letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que poderão ter a isenção restabelecida, e a alíquota para os juros sobre capital próprio. E, por outro lado, a equipe econômica espera que o projeto de corte de benefícios tributários seja apreciado pelo Congresso. Já uma matéria internacional diz que Trump fala que os Estados Unidos estão em conflito armado no Caribe. O presidente Donald Trump classificou os cartéis de drogas do Caribe como combatentes ilegais, declarando que os Estados Unidos estão em conflito armado não internacional na região, enquanto amplia a ofensiva contra o narcotráfico na Venezuela. Essa nota foi encaminhada a vários comitês do Congresso, com o governo reforçando argumentos previamente usados para justificar essa legalidade de ataques fatais contra barcos no Caribe, que supostamente transportavam drogas da Venezuela para os Estados Unidos. Para os especialistas, Trump parece querer consolidar a reivindicação de poderes extraordinários de guerra para legitimar as suas ações. E abre aspas. Do ponto de vista do direito internacional, o uso da força e a ameaça de uso da força são proibidos, salvo em exceções muito restritas, diz Brian Funacani, que é o ex-advogado do Departamento de Estado. Também temos a informação que a Honda Motors investirá até 2029 1,6 bilhão de reais. Também temos aqui a informação que varejo reduz custos e demite em cenário de juro alto. Apesar do mercado de trabalho ainda forte, com a taxa de desemprego na mínima histórica, grandes grupos varejistas já vêm realizando demissões desde o segundo semestre. Corte de despesas operacionais, vendas em desaceleração e pressão dos juros altos sobre o endividamento, além da reestruturação de negócios ditada por questões internas, levaram ao fechamento de lojas e a consequente redução de pessoal. Entre essas companhias estão a RD Saúde, que é a Raia Droga Brasil, Casas Bahia e West Wing, que enxugaram seus quadros conforme os balanços do segundo trimestre. E desde julho, GPA, dono da rede Pão de Açúcar, Telenorte, Asas 2154 e Grupo Multi também fizeram os cortes. Aqui diz que o mesmo ocorreu na Fast Shop, alvo de investigação do Ministério Público lá de São Paulo. Agora temos aqui esta imagem que fala sobre a Nova York de Gay Talese. Coletânea de reportagens é tributo aos ícones, à arquitetura e aos personagens anônimos da cidade. Ele afirmou o seguinte: nunca fiz jornalismo para expor ou humilhar, mas para entender pontos de vista diferentes do meu. Perguntar como é ser o outro sempre guiou o meu trabalho, afirmou o Gay Talese. E na política, após vitória no imposto de renda, o governo prevê perdas na tramitação da medida provisória do IOF. Para Marcos Pinto, o executivo vai ter que ceder, mas a equipe econômica espera que o projeto que prevê corte de benefícios tributários seja apreciado. Agora, dando continuidade aos destaques do valor econômico desta sexta-feira, temos aqui uma matéria sobre a reforma administrativa. Relator da reforma propõe limite de gastos primários a estados e municípios. Conjunto de propostas ainda divide opiniões e deve ir ao plenário da Câmara em novembro. O deputado Pedro Paulo apresentou ontem, quinta-feira, dia 2 de outubro, o conjunto de propostas de mudanças legislativas para a reforma administrativa. O tema é uma prioridade do presidente da Câmara, Hugo Mota, que pretende colocar os textos para votação em plenário no mês que vem. Com a imagem arranhada após a aprovação da PEC da blindagem, Mota quer que essa reforma administrativa
seja um dos legados da sua gestão. As 70 proposições foram distribuídas em três textos: uma proposta de emenda à Constituição, PEC, um projeto de lei, PL, e um projeto de lei complementar, PLP. Isso aconteceu devido às características das mudanças, distribuídas em 4 eixos: gestão e governança, transformação digital, recursos humanos e combate aos privilégios. Já no próximo destaque é sobre a família do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes pede manifestação da PGR sobre pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. O pedido de prisão foi feito pelos deputados Lindenberg Farias e Talíria Petroni, no âmbito da ação em que Eduardo e Paulo Figueiredo são denunciados por coação no processo da trama golpista. Aqui diz que os requerimentos dos parlamentares foram encaminhados ao ministro do Supremo na ação em que Eduardo e o influenciador Paulo Figueiredo são denunciados por coação nesse processo da trama golpista. E ainda de acordo com a PGR, os dois foram responsáveis por articular sanções financeiras contra o Brasil e autoridades do judiciário envolvidas na ação penal por tentativa de golpe de Estado na corte junto ao governo de Donald Trump. E esse pedido pela prisão preventiva acontece sob a justificativa de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo em vista a constância de manifestações golpistas e intensificação da articulação contra o Brasil que Eduardo tem realizado nos Estados Unidos. E os líderes do PT e do PSOL requerem também a comunicação ao Ministério Público Federal para a adoção de medidas em relação a uma possível devolução de valores indevidamente pagos ao parlamentar durante o tempo em que ele esteve sem autorização fora do Brasil. E pedem ainda que Alexandre de Moraes determine a apreciação imediata pela mesa diretora e pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados dos pedidos de cassação do mandato de Eduardo, processo que, no caso, já tramita na Casa. E aqui também nos informa que nesta segunda-feira, dia 29, Lindenberg encaminhou outro pedido para que o deputado delegado Marcelo Farias, ele que é do Partido União de Minas Gerais, escolhido como relator do processo que pode levar à cassação do mandato de Eduardo, seja considerado suspeito para relatar essa ação. De acordo com o líder do PT, Freitas não tem condições mínimas de isenção para conduzir esse processo. E ainda no valor econômico, Tarcísio de Freitas priorizará investimentos na área social em ano eleitoral. O governador deve fortalecer a secretaria comandada por Gilberto Kassab, responsável pelo repasse de emendas, convênios com prefeituras e articulação política. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. No alto do site, temos aqui o assunto em destaque, que é sobre o mercado clandestino no Brasil. Com uma fábrica ilegal interditada a cada 5 dias, venda de bebida falsificada explode no país. Entre 2020 e 2024, a quantidade de fábricas clandestinas interditadas por autoridades no país saltou de 12 para 80. Aqui diz que essa onda de intoxicações por metanol, que já chegou a 59 casos entre suspeitas e confirmações, jogou luz sobre um problema crescente no país: a expansão do mercado ilegal de bebidas. E os dados reunidos pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que é a ABCF, mostram que entre 2020 e 2024, a quantidade de fábricas clandestinas interditadas por autoridades no país saltou de 12 para 80. E, na média, é como se um espaço de produção irregular fosse fechado a cada 5 dias. Na quinta-feira,
Após 8 mortes associadas à presença do solvente serem constatadas em São Paulo e também em Pernambuco nos últimos dias, a Câmara dos Deputados já acelerou a tramitação de um projeto de lei que torna um crime hediondo a adulteração de bebidas alcoólicas ou alimentos. E o anuário da falsificação, publicado pela ABCF antes de a crise do metanol vir à tona, aponta ainda que 185 mil garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas foram retiradas de circulação somente nos 8 primeiros meses de 2024. E a média, desta vez, é ainda mais impactante, com uma apreensão a cada período de menos de 2 minutos. E no caso específico dos destilados que causaram as intoxicações recentes, entidades do setor calculam que mais de um terço, que corresponde a 36%, do total comercializado no Brasil é falsificado. E segundo o que diz o Rodolfo Ramazzini, ele que é o diretor da ABCF, a única maneira de a gente dar um golpe forte no crime é combatendo a sonegação fiscal, a lavagem de dinheiro e a facilidade que tem hoje o crime organizado para obter os insumos. E ele também cobra a retomada de um sistema de rastreamento descontinuado há quase uma década. Ele complementa dizendo o seguinte: dificultaria sobremaneira a produção, distribuição e entrada dessas bebidas ilegais, que podem inclusive estar contaminadas com metanol. Agora, falando ainda sobre essa contaminação, o Globo nos traz, na área da saúde, um infográfico mostrando os estragos do metanol no corpo humano. A intoxicação pela substância, com suspeita de ligação ao consumo de bebidas adulteradas, tem provocado casos graves de óbitos lá em São Paulo. Inclusive, a Bahia, agora, registra a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol. Esse homem, o paciente que morreu, foi identificado como um homem de 56 anos na cidade de Feira de Santana. A Bahia confirmou hoje, nesta sexta, a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol. Esse caso aconteceu na cidade de Feira de Santana e o óbito foi registrado durante esta madrugada. E um laudo deverá ficar pronto em até 7 dias. Aqui nós temos a nota da Secretaria de Saúde da Bahia. Eles disseram o seguinte: o caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação. Já no próximo destaque, temos aqui um texto de Bela Megali sobre política. Por que Tarcísio evitou falar da eleição presidencial de 2026 com Bolsonaro? Já Malu Gaspar escreve: irregularidades indicadas pela ANP em operação na Refit já haviam sido detectadas em 2017. Agora, temos aqui uma matéria em destaque sobre problema de avião. Lula diz que avião da FAB que o levaria para a Ilha do Marajó teve um problema no motor. Descemos com medo de pegar fogo. O presidente está no Pará em uma agenda de inaugurações pré-COP30. Aqui diz que em agenda dessas inaugurações lá no Pará, o presidente Lula relatou hoje, nesta sexta, que a aeronave da Força Aérea Brasileira, FAB, que o levaria ontem para Breves, na Ilha do Marajó, apresentou uma falha no motor antes da decolagem. E a comitiva precisou desembarcar e trocar de aeronave. E o problema ocorreu ainda em solo, segundo o presidente, e a equipe desceu do avião com receio de incêndio e embarcou em uma aeronave modelo C-97 Brasília. Ainda na política, temos aqui esta seguinte matéria: lancha, mansão e 3 carros. Bens de Romário vão a leilão para pagar 10,8 milhões de reais em dívida.
Lance inicial equivale a metade do valor cobrado ao senador em disputa judicial, que se arrasta há 2 décadas na Justiça do Rio de Janeiro. Nesta matéria nos informa que a Justiça do Rio autorizou a ida a leilão de uma mansão, uma lancha e 3 carros atribuídos ao senador Romário, com o objetivo de quitar uma dívida que é alvo de disputa judicial há mais de 2 décadas. E os leilões dos 5 bens estão marcados para ocorrer no próximo dia 23. E os lances iniciais somados chegam a 10,8 milhões. E sobre a PEC protocolada, bônus de desempenho, home office limitado e tabela de salários. Veja as propostas da reforma administrativa para os servidores. Relator protocola na Câmara a PEC, que moderniza regras para o funcionalismo e retira os privilégios. Esse texto altera mais de 40 artigos da Constituição e deve ir ao plenário no mês de novembro. Agora, sobre as exceções na área da economia, falando sobre imposto de renda, veja que tipo de rendimento não vai entrar no cálculo da alíquota mínima dos mais ricos. Ganhos a partir de títulos do agronegócio, imobiliário e de infraestrutura ficam de fora do cálculo. No Rio de Janeiro, temos aqui o seguinte assunto: lixo de comportamento. Furtos e vandalismo levaram Conlurb a repor 2.000 papeleiras desde o início deste ano. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana calcula gastar cerca de R$1 milhão por ano para recolocar as peças. E aqui informa que as laranjinhas instaladas em postes da cidade do Rio exibem a mensagem: lixo é aqui. Mas, para além do destino de papéis de bala e de guimbas de cigarro de cidadãos bem intencionados, essas papeleiras são alvos frequentes de furtos e vandalismo. E na Lagoa Rodrigo de Freitas, 26 delas foram depredadas na semana passada, apenas um mês depois de serem instaladas. E é uma triste realidade que se espalha aí pela cidade. E aqui também informa que a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, que é Conlurb, calcula gastar cerca de R$1 milhão por ano para recolocar essas peças. De janeiro até o último dia 19, foram repostas 2.042, que é quase 8 por dia, em média. Igrejas e lojas fecham as portas após se recusarem a pagar a taxa de segurança no Andari. Estamos apavorados. Esse caso acontece aqui no Rio de Janeiro. Alvos dos criminosos incluem as paróquias São José e Nossa Senhora das Dores e São Cosme e São Damião. Igrejas e estabelecimentos comerciais no Andaraí, na zona norte do Rio, amanheceram sob ameaça e precisaram fechar as portas na quinta-feira, denunciam os moradores. De acordo com os relatos, criminosos teriam ligado exigindo o pagamento de R$1.000 para que templos e lojas continuassem funcionando na região. E entre os alvos estão as paróquias São José e Nossa Senhora das Dores, na Rua Barão de Mesquita, a cerca de 400 metros do 6º Batalhão, responsável pela área, e São Cosme e São Damião, na Rua Leopoldo. E uma testemunha detalhou o seguinte à equipe: ligaram por volta de 11 horas da manhã, pedindo para falar com o pároco. Disseram que não queriam ter problemas com as igrejas e pediram uma contribuição de R$1.000, dizendo que iriam mandar uma conta para depositar ou uma pessoa para recolher a quantia pessoalmente. O padre disse que não poderia fazer isso porque o dinheiro é da igreja. Então responderam: se você não fizer isso, vamos mandar fechar a igreja por tempo indeterminado. E a paróquia São José e Nossa Senhora das Dores enviou um aviso aos fiéis em grupos de mensagem, informando sobre a suspensão de todas as atividades e afixou um cartaz com a informação na entrada da igreja. A São Cosme e São Damião também comunicou que tudo foi cancelado, como a gente pode observar aqui nesta fotografia nas portas da igreja. E também uma frequentadora informou que estão apavorados.
Ela disse, abre aspas, é muito ruim morar num lugar sem segurança. Fico com medo de chegar alguém se passando por fiel e fazer alguma maldade. Fecha aspas. E no Grajaú, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também recebeu uma ligação de uma pessoa não identificada pedindo para falar com o padre na manhã de ontem, quinta-feira, dia 2 de outubro. E a secretária disse que foi a primeira vez que eles receberam esse tipo de ligação. Ela também disse que o padre não estava e ficou por isso mesmo. Funcionamos normalmente ao longo do dia. E questionada, a Arquidiocese do Rio de Janeiro informou que algumas paróquias da região do Andaraí cancelaram as suas atividades neste dia por prudência, devido à instabilidade e a possíveis conflitos registrados na região. Agora, um próximo assunto que também está em destaque no site do Jornal Globo desta sexta-feira: cota para nordestinos em Universidade Estadual de Santa Catarina provoca uma reação de governador. Não vamos aceitar. E a UDESC afirma que a prática não corresponde a uma política institucional e não deverá constar em futuros processos seletivos. O governador de Santa Catarina, que é o Jorginho Melo, que pertence ao partido PL, foi às redes sociais cobrar a reitoria da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, por conta de um edital de pós-graduação com cotas que prevê a reserva de vagas a alunos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ele afirma ser só o que falta, dinheiro do catarinense ter cota para quem é de fora. E após essa repercussão do vídeo, a UDESC publicou uma nota na qual afirma que a prática não corresponde a uma política institucional e não deverá constar em futuros processos seletivos. Também temos um próximo assunto: por que os venezuelanos estão voltando para casa após anos no exterior? Além dos Estados Unidos, sob Trump, os destinos sul-americanos como Chile e Equador também já não são tão acolhedores quanto antes. Também temos mais aqui um destaque para a guerra no Oriente Médio. Hamas pede mais tempo para responder a plano de paz em Gaza apresentado por Trump e Netanyahu. Líderes do grupo palestino estão reunidos desde o começo da semana em Doha, mas divergências internas sobre os termos têm travado os avanços. E caminhão-tanque tomba e pega fogo na Serra das Araras. E esse acidente interdita pista sentido rio, na altura de Piraí. Como a gente observa aqui nesta fotografia, a carreta em chamas na Serra das Araras. Agora, temos aqui da Indonésia ao Brasil. Conheça os 20 hotéis mais surpreendentes do planeta, segundo a Forbes. E prédio centenário na Cinelândia. Brookfield estreia no Rio sua maior aposta imobiliária, residenciais para aluguel. E antes do à noite, gestor abrirá as portas do Sena Carioca em edifício inaugurado em 1925. Agora, falando mais uma vez para o Rio de Janeiro, temos aqui esta matéria em destaque do Globo, que GPS legal e informações privilegiadas. Entenda como agiam policiais militares e assessor da Prefeitura de Petrópolis presos por ajudar facção criminosa. De acordo com essas investigações, tanto o sargento Bruno da Cruz Rosa quanto o assessor especial Robson Esteves de Oliveira agiam para facilitar a atuação do Comando Vermelho na região serrana. Um policial militar e um assessor da Prefeitura de Petrópolis foram presos ontem, quinta-feira, dia 2 de outubro, durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio contra a expansão das ações do Comando Vermelho para Petrópolis, na região serrana. De acordo com a investigação, há uma ligação entre traficantes do Complexo da Maré e bandidos que agem na Serra. E, no total, 12 suspeitos foram presos.
O assessor especial Robson Esteves de Oliveira é acusado de agir como um facilitador logístico do Comando Vermelho lá em Petrópolis. Ele ocupava um cargo de confiança no município há 4 anos. A prefeitura informou que Robson será exonerado. E abre aspas, a administração municipal reforça que não tinha conhecimento sobre qualquer atividade ilícita praticada pelo servidor, que, segundo a investigação, mantinha uma vida paralela alheia às funções desempenhadas no executivo. Fecha aspas, diz a nota. Também temos um assunto sobre essa onda de intoxicação por metanol. Eduardo Paes, o prefeito do Rio, disse o seguinte: sai do crime de sonegação para o homicídio. O prefeito fez um apelo aos comerciantes para que estejam atentos e só comprem bebidas alcoólicas de fornecedores credenciados. E por enquanto não há registros de casos suspeitos no Rio de Janeiro. E Rio pode ter ventos fortes a partir da tarde de hoje e o fim de semana será sem chuva. E o tempo só irá mudar na próxima terça-feira. E a Supervia acusa o governo do Rio de comprar 40 trens com defeito e pede uma indenização de 21,3 milhões de reais. A concessionária alega ter gastado mais de 20 milhões no reparo das composições. O Poder Estadual, por sua vez, diz que a obrigação é dos fabricantes. Agora temos também um destaque para o Rio Show sobre gastronomia. Bares amigos se reúnem para a despedida de costelas na brasa em homenagem ao seu fundador. Sobre eventos, acrobacias aéreas, carimbó, tatuagem e mais programações também no Rio de Janeiro. Na área de teatro e dança, temos aqui que o Festival de Teatro do Rio reúne peças aclamadas. Veja a programação e saiba quais ainda têm ingressos. Em saúde e bem-estar, por que nem o transplante trata a cegueira causada pela substância do metanol? As alternativas hoje são destinadas a diferentes partes da córnea. No entanto, a estrutura atingida pelo metanol é o nervo óptico. E sobre recomeço, rápido, exposto nas redes. Veja como já é o divórcio na geração Z. Aqui diz que entre os jovens da geração Z, o divórcio é encarado menos como tabu e mais como um recomeço, marcado por transparência, saúde mental e novas formas de se relacionar. Também temos o próximo destaque sobre terapias genéticas. Viver 150 anos, ainda neste século, conversa entre Putin e Xi sobre longevidade já está na mesa dos cientistas. Pesquisadores investigam terapias genéticas e tecnologias que podem permitir uma vida extraordinariamente longa. Já sobre esportes, temos aqui uma análise. Em jogo de mais briga que inspiração, Flamengo não encontrou soluções para deixar o Cruzeiro para trás. E jornal espanhol critica o desaparecimento de Neymar das convocações da seleção. E saiba também quem são os jogadores brasileiros envolvidos em acidente de carro na Polônia. Já para a tecnologia, temos aqui que um novo aplicativo de vídeos da OpenAI é de cair o queixo, para o bem e também para o mal. E um próximo assunto na economia, por que o preço do café voltou a subir após leve trégua no inverno? O consumidor percebeu alívio nos últimos meses, mas as cotações no atacado dispararam em setembro e a alta deve chegar às gôndolas nas próximas semanas. Clima ruim e tarifaço de Trump são alguns dos motivos. Também na economia, temos dizendo aqui que a produção industrial sobe 0,8% em agosto, após 4 meses em estagnação. Esse resultado, puxado pela indústria de produtos farmacoquímicos e farmacêuticos, ficou acima da expectativa de analistas. E ainda no Valor Invest desta sexta, criptos do mês
Por que Bitcoin, Ethereum e Solana devem se destacar de novo em outubro? O fluxo institucional, avanço regulatório e novos ETFs sustentam as apostas nos principais e mais consolidados criptoativos. Nos assuntos internacionais, diretor de museu diz ter sido forçado a deixar o cargo após recusar ceder espada para que Trump presenteasse rei Charles. E o diretor teria sido pressionado a renunciar após negar empréstimo de artefato que pertence ao ex-presidente. No próximo assunto, milhares protestam na Europa após Israel interceptar flotilha de ajuda humanitária a Gaza. A ação de militares israelenses resultou na prisão de mais de 400 ativistas a bordo de 41 barcos. Sobre o caso de violência que aconteceu na Inglaterra, a polícia admite que uma das vítimas no ataque à sinagoga pode ter sido morta por um disparo de agente. Investigações apontam que os fiéis foram atingidos durante essa ação para impedir entrada de agressor armado com faca e carro. E na Alemanha, o aeroporto de Munique suspende voos após avistamento de drones, depois de Putin prometer não enviar mais dispositivos à Dinamarca. E Moscou lançou o maior ataque contra a indústria de gás na Ucrânia nesta sexta-feira. E sobre a previsão do tempo, fortes chuvas atingem regiões sul e norte, mas interior e litoral devem ter tempo firme. E influencer denunciado por golpe do Pix fez 607 transferências para desviar 146,5 milhões de reais, diz o Ministério Público. O Gabriel Spallone foi detido na Argentina após ser incluído na lista vermelha da Interpol. Falando agora sobre o evento da COP30, do Rio a Belém, geógrafo percorre 3.000 quilômetros de bicicleta para evento, enquanto busca engajar estudantes no caminho. A missão do geógrafo Leandro Costa é educar e também ouvir crianças, adolescentes e adultos sobre os efeitos das mudanças climáticas. Agora, sobre a tragédia na Índia. 11 jovens morrem afogados após veículo tombar em lago durante ritual religioso. Transporte que levava fiéis para imersão de ídolo virou uma lagoa e as vítimas incluem 8 menores de idade. Já no Correio Brasiliense, homem é preso por falsificar e vender bebidas alcoólicas adulteradas no Distrito Federal. Também temos aqui que vídeo mostra o momento de Hungria, o rapper comprando bebidas em distribuidora. E Bahia registra uma morte suspeita de intoxicação por metanol. Inclusive, o edital para aquisição de antídotos para metanol é publicado pela Anvisa. E avião de Lula tem problema no Pará. Ele disse que tivemos medo que o avião pegasse fogo. E após a situação, o presidente foi até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré agradecer pela pane que ocorrido em solo. E o Hungria, o rapper, tem melhora após internação por possível intoxicação com metanol. E o cantor foi internado na manhã de ontem, no Hospital DF Star, após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. Indústria interrompe sequência de quedas, aqui falando já sobre economia. E apesar do avanço, setor ainda acumula uma retração no ano e mostra uma recuperação lenta, com alta de 0,9% de janeiro a agosto e 1,6%. Sobre a CPMI do INSS, aqui diz que a CGU sabia de irregularidades desde 2019. O ministro diz que técnicos investigavam os desvios, mas ressalta que não se tinha a magnitude do problema e defende a atuação do órgão. Parlamentares convocam Camisotti, apontado como uma figura central no esquema e preso
desde o mês de setembro. Sobre a Conferência do Clima, a COP30, obras avançam e preço das diárias cai em Belém. Organizadores acreditam que vários projetos que estão sendo tocados serão concluídos até o começo do evento. Também percebem que cobrança por hospedagem volta a valores palatáveis. E meio jurídico e político lamentam a morte do advogado Luiz Fernando Pacheco. Pacheco, como era conhecido, foi sócio fundador do grupo Prerrogativas e atuou na defesa de José Genuíno durante os julgamentos do Mensalão. Agora, um caso que aconteceu no Distrito Federal, preso suspeito de tentar matar ex e 5 crianças em incêndio. E sobre a Trionda, na área de esportes, FIFA apresenta a bola oficial da Copa do Mundo 2026. Temos também uma notícia em destaque sobre a alimentação. Dieta da saúde planetária pode reduzir risco de morte precoce em até 27%. E o relatório EAT-Lancet mostra que, apesar da oferta abundante de comida, 3,7 bilhões de pessoas no mundo não têm condições de manter uma alimentação saudável. Esse documento destaca ainda o alto custo ambiental e social da produção. E sobre religião, a exposição na Catedral apresenta imagens que unem fé, esperança e missão. Agora, na política, Moraes pede manifestação da PGR sobre o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Esse ofício atende às solicitações de parlamentares da Câmara dos Deputados, como Lindenberg Farias e Talíria Petroni, que pediram medidas como a suspensão de salários e o bloqueio de verbas indenizatórias de Eduardo. Também temos a próxima matéria, diz que defesa pede que Moraes autorize contato telefônico com Jair Bolsonaro. Advogados argumentam que o fato deles morarem em São Paulo dificulta o contato e torna esse contato pessoal moroso e também oneroso. E ao CB.poder temos também esta entrevista que a ministra destaca avanços em direitos das mulheres com nova licença maternidade. Titular da pasta destaca a lei que beneficia mães ou bebês que fiquem mais de 2 semanas internados. Ela também ressalta o desafio de fazer cumprir a legislação sobre a equidade salarial. Na próxima semana deve sair um novo relatório. Já no Oriente Médio, Netanyahu elogia a interceptação de flotilha com brasileiros. Ativistas brasileiros estão entre os ocupantes da flotilha que levava ajuda humanitária a Gaza. E provas do CNU estão mantidas para este domingo, mesmo após a operação da Polícia Federal. As etapas serão realizadas em outubro e dezembro. Os especialistas alertam para erros comuns e candidatos relatam estratégias na reta final dos estudos. Em cidades, temos um caso de solidariedade. A campanha Vem Brincar Comigo arrecada mais de 45 mil brinquedos. As doações ainda podem ser feitas até o dia 10 de outubro. Os pontos de coleta estão espalhados por todo o Distrito Federal, em locais como o Palácio do Buriti, secretarias, administrações regionais, quartéis dos bombeiros e grupamentos da Polícia Militar. Esses brinquedos serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade. Também temos aqui mais um caso, uma matéria falando sobre perigo. Supermercado no Paranoá é evacuado após o vazamento de um líquido tóxico. A bateria de empilhadeira rompeu e liberou esse líquido tóxico e a área foi evacuada e isolada. E porco-espinho é resgatado em árvore no balão de acesso ao Guará. Também temos a informação que mega operação apreende 1 tonelada de drogas lá em Planaltina. O obituário também destaque no site do Correio.
Morre José Oscar Pelúcio, advogado e militante em defesa da democracia. E agora, como ficam eventos e comemorações com a onda de intoxicação por metanol? Empresas do setor cobram atenção à procedência dos destilados após mortes em São Paulo e Pernambuco. No Distrito Federal, caso suspeito envolve o rapper Hungria. Traficantes são presos com 200 mil em drogas em Ceilândia. Além desses entorpecentes, a operação apreendeu também armas de fogo e mais de R$8 mil em espécie. E policiais penais do Distrito Federal são alvo de operação que apura fraude em concurso. 5 pessoas foram presas na manhã de ontem, quinta-feira, dia 2 de outubro, em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. E a irmã do rapper Hungria disse o seguinte: ele acordou com gosto de gasolina na boca. O cantor Hungria está internado após suspeita de intoxicação por uma bebida adulterada. Polícia investiga a origem de 2 vodkas compradas por ele lá em Vicente Pires, onde ele participou de uma festa com os amigos. Também temos aqui um obituário que morre Ana Maria Camanho de Assis, servidora aposentada. E sobre o trânsito, carro capota na BR-020 Planaltino e deixa 3 vítimas. Veículo capotou e deixou 2 vítimas em estado grave e uma com ferimentos moderados. Dando continuidade aos destaques no site do Correio, temos aqui o primeiro assunto na Editoria Brasil sobre um crime ambiental. Uma onça baleada é resgatada após passar 8 horas nadando. Equipe policial recebeu a denúncia de um ribeirinho relatando que um felino tentava atravessar o Rio Negro e apresentava sinais de exaustão. No próximo assunto, sobre justiça militar, STM mantém condenação de militar que falsificou atestado médico. Um oficial do Exército recebeu cerca de 1,58 milhão de reais em remunerações indevidas ao longo de 12 anos, utilizando o registro profissional de terceiros e sem ter concluído o curso de medicina. E sobre o caso das bebidas adulteradas, associações orientam consumidores sobre como identificar bebidas adulteradas. Caso de hospitalização do cantor Hungria no Distrito Federal alerta para os riscos em diferentes lugares do Brasil. E Belém tem 90% das obras concluídas e queda de 30% nos preços das diárias. Há 40 dias da COP30, o governo estadual conclui obras de drenagem, enquanto o presidente Lula cumpre agenda de inaugurações e visitas à capital paraense. Já na política, sem anistia, não haverá eleição em 2026, afirmou Eduardo Bolsonaro. Deputado retoma o tom golpista semanas após a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E o clima político para a anistia, no entanto, é inexistente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro retomou o tom golpista que marcou os governos de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse ontem, quinta-feira, que não haverá eleição em 2026 se o Congresso não aprovar uma anistia. Ele afirmou o seguinte: a anistia é o mínimo, é a defesa tolerável da democracia. Querer flexibilizar a anistia soa como suavizar a vida de ditadores que só respeitam o que temem. Argumentou o parlamentar, que está nos Estados Unidos desde o início deste ano para pleitear sanções ao Brasil. Na última segunda-feira, Eduardo chegou a publicar um vídeo para pressionar deputados de direita a ressuscitar a discussão pela anistia, que foi substituída pelas articulações por uma revisão das penas dos golpistas do 8 de janeiro, que pode beneficiar o seu pai, o Bolsonaro.
O filho 03 do ex-presidente afirmou que o texto condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos por Alexandre de Moraes e criticou a estratégia de alguns deputados de votar favoravelmente ao relatório do PL da dosimetria para tentar alterá-lo nos destaques. Ele afirmou o seguinte: os deputados que defenderam a estratégia de lutar pelos destaques a fim de se alcançar a anistia estão mentindo para você, ou no mínimo morderam a isca dos opositores da anistia, porque não teremos votos para aprovar os destaques. Cobre o seu deputado, dosimetria não, destaque não, só anistia no texto base, afirmou Eduardo Bolsonaro. E sobre a CPMI do INSS, temos aqui esta matéria que nos informa que o ministro da CGU diz que não podia alertar governo sobre fraude no INSS. Vinícius Marques de Carvalho afirmou que era sua obrigação funcional resguardar informações sobre o esquema. Apesar da postura de resguardo, disse que a situação passou a ser tratada de forma interna para a CGU. Desde então, também temos um próximo assunto, no judiciário. Moraes notifica redes sociais e manda a Polícia Federal investigar ameaças a Flávio Dino. O magistrado foi alvo de mensagens logo após votar para condenar o ex-presidente Bolsonaro na ação da tentativa de golpe. E a CPMI do INSS aprova pedido de oitiva de Maurício Camisotti. Lembrando que o empresário está preso desde setembro e é apontado como uma figura central do esquema de descontos indevidos contra os aposentados. E ainda, Moraes libera grupo de oração na casa de Bolsonaro, porém, impõe algumas restrições. O ministro do Supremo autorizou a entrada de 16 pessoas para encontros semanais, mas alertou que a medida não pode ser usada como pretexto para as visitas. Nos assuntos agora de economia, no site do Correio Brasiliense, programas de fomento alavancam o agronegócio e transformam vidas. Sobre os jogos online, apostas estão proibidas para inscritos no Bolsa Família e BPC. E botão de contestação do Pix já está disponível. A funcionalidade tem o objetivo de facilitar a devolução de valores para as vítimas de fraude, golpe ou coação. Sobre as contas públicas, o governo turbina emissões de títulos públicos. Em ano pré-eleitoral, Tesouro abastece o caixa, mesmo a um custo elevado. Para especialista, a dívida contratada agora será um problema para os próximos governos. Nos assuntos internacionais, temos aqui no Reino Unido que o terror ataca a sinagoga durante o feriado judaico de Yom Kippur, que é o dia do perdão. E Musk se torna a primeira pessoa a acumular uma fortuna de 500 bilhões de dólares. E sobre a inflação em alta, brasileiros estão deixando Portugal por causa do custo de vida. Além do encarecimento de despesas básicas, a alta dos aluguéis começou a levar os brasileiros a se mudarem para outras cidades europeias. Também sobre esportes, saiba o valor dos ingressos para a Copa do Mundo 2026. E sobre os amistosos pré-Copa, Vitinho é convocado para a seleção após corte de Wanderson. E seleção fará amistosos contra Senegal e Tunísia no mês de novembro. E Lagoa Paranoá recebe a Travessia das Pontes 2025. Sobre ciência e saúde, temos aqui esta matéria que trata sobre rastreamento de câncer. Novo teste identifica câncer coloretal com 90% de precisão no rastreamento. Exame em fezes com inteligência artificial promete revolucionar o rastreamento do câncer coloretal. E ainda na saúde, temos aqui esta matéria: mulher vive mais que o homem. Um novo estudo investiga raiz de dúvida evolutiva. A pesquisa revela que a diferença de longevidade entre sexos está enraizada na evolução e varia
entre as espécies. Na neurociência, um estudo identifica perfis genéticos distintos do autismo. Baseado em dados de 47 mil indivíduos com autismo, estudo sugere que pessoas diagnosticadas no início da infância têm perfis genéticos diferentes daquelas cuja identificação ocorreu mais tarde. Agora, no site de notícias da Folha de São Paulo, Fachin coloca a DPU na mesa das autoridades pela primeira vez na história. Leonardo Magalhães fala em gesto simbólico de equiparar defensoria com PGR. E Lula relata problema em motor de avião da FAB. Ele disse que nascemos com medo de que pegasse fogo. O presidente disse que precisou trocar de aeronave na quinta-feira durante o seu deslocamento no Pará. E relator da dosimetria se reunirá com Mota e busca um texto enxuto. O deputado Paulinho da Força deve propor uma fusão dos crimes de golpe e abolição do Estado de Direito. E o partido de Zema, Novo, enfrenta suspeitas de desvios do fundo eleitoral no Rio de Janeiro. E prisão de Bolsonaro em regime fechado diminuiria para 2 a 3 anos em proposta do Centrão. Pelas regras atuais, ex-presidente ficaria 6 anos e 10 meses preso. Texto junta crimes e diminui prazo de progressão. Deputada pede ao Ministério Público medidas contra a atuação de bolsonaristas nas universidades. A Samia Bonfim, que é do PSOL, discutiu o tema ontem, quinta-feira, após episódios de conflito nas universidades. E o ministro do Turismo tenta ficar até o Círio, dia 12, apesar de ordem do União Brasil para sair do ministério. Celso Sabino tem postergado saída da pasta, ignorando determinação do seu partido. E no Judiciário Brasileiro, Alexandre de Moraes abre inquérito depois de Dino pedir à Polícia Federal investigação por ameaças. O ministro deu 48 horas às plataformas digitais fornecerem dados cadastrais de mais de 50 publicações. A aprovação do imposto de renda mostra que o governo pode avançar com o fim da escala 6x1, diz Gleisi Hoffmann. E a ministra lembra que, assim como a discussão sobre a escala, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil era tida ainda como um tabu. Já no site do Estado de São Paulo, temos a matéria em destaque que fala sobre a fraude no INSS. Agente da Polícia Federal movimentou 2,8 milhões de reais em um ano em transações atípicas, diz COAF. Relatório foi enviado à CPI do INSS e procurado por meio da Polícia Federal. Felipe Rotters Coutinho não respondeu e a corporação também não comentou. E sobre o caso de insegurança pública, por que Bela Vista tem uma das maiores altas de furto em São Paulo? Parecem ninjas. O número de furtos na região cresce 57% no mês de agosto. Os ladrões miram fios de celulares de motoristas no trânsito. A Secretaria diz ter canais de inteligência para investigar esses crimes. Já nos textos de opinião do Estadão, primeiro, Lula ganha sua bandeira eleitoral. Projeto que aumenta a isenção de imposto de renda é aprovado, mas está longe de uma verdadeira justiça tributária. O segundo texto de opinião, a leniência que alimentou o PCC. Facção se consolidou como máfia pela negligência, quando não cumplicidade de agentes públicos paulistas. E o terceiro texto é sobre o silêncio do Brasil. Lula demora a se pronunciar oficialmente sobre o plano de Trump para Gaza, apoiado pelo Papa. Agora, na Agência Brasil, temos aqui a matéria na área da saúde, dizendo que o SUS fará cirurgias de câncer de próstata por robô. Tratamento deverá ser oferecido em até 180 dias. Na Itália, aqui diz que o país acorda em greve geral com manifestações contra Israel.
Pelo segundo dia, multidão concentrou-se no Coliseu de Roma. E por último, sobre o meio ambiente, COP30 poderá gerar 3,3 milhões de reais para os agricultores familiares. Cerca de 80 grupos e 8.000 famílias podem fornecer alimentos no evento. E esses foram os principais assuntos dos sites aqui dos jornais do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha até aqui. Fica mais uma vez o convite para que você continue nos acompanhando. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.